Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação, dia 28 de abril de 2025. Livro do Céu, volume 2, capítulo 88. De 28 de outubro de 1899. Quem é você e quem sou eu? Esta manhã, o meu amável Jesus veio no meio de uma luz e, olhando para mim como se me penetrasse por todos os lados, tanto que me senti aniquilada, disse-me: Quem sou eu e quem és tu? Estas palavras me penetravam até a medula dos ossos e descobri a infinita distância que há entre o infinito e o finito, entre o todo e o nada. E não só isso, senão que descobria também a maldade deste nada e o modo como se tinha enlameado. Me parecia como um peixe que nada nas águas. Assim minha alma nadava na podridão, nos vermes e em tantas outras coisas aptas somente para dar horror à vista. Ó Jesus, que vista abominável! Minha alma queria fugir da vista de Deus 3 vezes santo, mas com outras 2 palavras me amarrou. Qual é o meu amor para contigo? Qual é a sua correspondência para mim? Agora, enquanto a primeira palavra teria querido fugir espantada pela sua presença, a segunda palavra, qual é o amor para contigo? Encontrei-me abismada, atada por toda parte por seu amor. Assim que minha existência era um produto de seu amor. E se este amor cessava, eu não existia mais. Então me parecia que os batimentos do coração, a inteligência e até o respiro eram todos uma reprodução do seu amor. Eu nadava nele e mesmo querer fugir me parecia impossível, porque seu amor me circundava por todos os lados. Meu amor me parecia como uma gota de água atirada no mar, que desaparece e não se pode mais distinguir. Quantas coisas compreendi, mas se quisesse dizê-las todas, prolongar-me-ia demasiado. Então Jesus desapareceu e eu fiquei toda confusa. Via-me toda pecado e em meu íntimo implorava perdão e misericórdia. Pouco depois, meu único bem voltou e eu me sentia toda banhada pela amargura e pela dor de meus pecados. E ele me disse: Minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito mal ao me ofender, faz já o ofício da Madalena, que banhou meus pés com suas lágrimas, ungiu-os com bálsamo e os secou com seus cabelos. A alma, quando começa a ver em si mesma o mal que fez, prepara-me um banho às minhas chagas. Vendo o mal, sente amargura e prova dor. E com isto vem ungir as minhas chagas com um bálsamo requintado. Por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação. E vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom e gostaria de dar a sua vida para testemunhar o seu amor. E estes são os cabelos que, como tantas correntes de ouro, a unem ao meu amor. Que trecho, meu Deus, que maravilha escutar isso. Mas o que o Senhor vem, sim, pelo menos que eu percebo que o Senhor vem buscando, é suscitar em nós a leitura desse trecho,
uma compreensão maior da grandeza dele, do amor dele, da misericórdia dele, frente ao nosso nada. E que, mais do que ficar olhando as nossas misérias, as nossas limitações, os nossos pecados e ficar lambendo as nossas feridas, como se colocar-se diante do Senhor como realmente nada que somos, mas olhando para nós e tendo compaixão de nós mesmos, quando a gente pede perdão, misericórdia, mas a gente está olhando e pedindo para o Senhor compaixão de nós, ainda assim a gente não vai ter alcançado o propósito que Ele quer que nós olhemos para o amor dEle, para a misericórdia dEle. Que olhar para o nosso nada é apenas para se certificar que realmente nós não somos, mas que Ele é o amor, que Ele é a misericórdia. E ficar no amor e ficar na misericórdia dele, e não ficar em nós mesmos. Quando ele dá aqui o título, quem é você e quem sou eu? Quem é você? Eu, Laurici. Quem sou eu, Laurici? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem que é esse Pai? Quem que é esse soberano? Quem que é essa suprema majestade? Quem é ela? E é um convite para que a gente compreenda quem que é o Senhor, quem que és tu, Senhor, quem que és tu, meu Deus? Quem és tu, Senhor? Faz-nos compreender dentro da nossa capacidade, a nossa capacidade de entendimento, de compreensão, mas faz-nos compreender um pouco do quem o Senhor é. Para Luísa, o Senhor deu ali uma luz poderosa, o Senhor comunicava essa luz poderosa que ela compreendia, embora ela não conseguisse explicar muita coisa, mas ela compreendia, ela tinha essa compreensão, dentro, claro, da capacidade dela, mas ela tinha ali uma compreensão de quem era o Senhor e de quem realmente ela era. Imagina, a visão que ela teve dela causou horror. E muitas vezes a gente vai vivendo a vida como se a gente fosse bom, como se a gente prestasse para alguma coisa, como se a gente fosse útil para alguma coisa e acha que a gente está bem com Deus. Mas se o Senhor nos der a visão, assim como ela teve a visão da alma, se o Senhor nos der a visão da nossa alma, somente pela graça dele vai ser possível que a gente suporte ver a podridão, a imundície em que ela se encontra, por causa da realidade na qual nós estamos inseridos. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe até onde nós podemos suportar, até onde nós conseguimos aguentar. Então, dentro daquilo que o Senhor, do que o Senhor quiser, Senhor, nos revele de nós mesmos, dessa realidade de finitude que somos nós diante da infinitude que és o Senhor, diante da sua grandeza, para que a gente tenha essa compreensão, mas essa compreensão nos leve, como o Senhor fala lá, como é falado lá no final. Olha que importante que o Senhor fala aqui no final desse trecho. Na verdade, aqui é a Luísa falando, né? A alma, quando começa a ver a si mesma, não, é o Senhor mesmo que vai dizendo: minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito o mal, de ter feito mal ao me ofender, quando a alma está convencida de ter feito mal ao me ofender, Senhor, nos convence do mal que é uma mínima ofensa ao Senhor, que és o amor. Dá-nos, Senhor, essa consciência, Senhor. Convence-nos que ofender-te é um mal enorme. E para que assim, convencidos, nós façamos esse ofício de Madalena que o Senhor falou, façamos o ofício da Madalena arrependida, a Madalena arrependida que quando ela se tocou de quem ela era, do mal que ela fazia, das ofensas que ela fazia ao Senhor, ela prostrou-se nos teus pés, chorou, chorou de forma chorou amargamente, chorou copiosamente. Ela chorou copiosamente, a chegar a banhar os teus pés com as lágrimas dela.
e depois ela seca os teus pés com os cabelos dela. Dá-nos essa também, Senhor, essa graça de, como uma Madalena arrependida, nos colocarmos aos teus pés, ungindo, Senhor, com um coração contrito, com um coração compungido. E aí ele fala que quando a alma começa a ver em si mesma o mal que fez, quanto mal eu já fiz nessa vida, quanto mal eu já fiz nessa vida. Quando a alma faz isso, quando ela vê, quando percebemos o mal que fazemos, é só assim que nós vamos preparar um banho às chagas do Senhor. É só quando nós nos damos conta, quando a gente tem diante de nós essa realidade do mal que é ofender o Senhor. E vendo esse mal, sente amargura e prova a dor. Sentir amargura e provar a dor por ter ofendido o Senhor. E com isso vem ungir as minhas chagas com bálsamo requintado. Essa compreensão, essa consciência do que uma ofensa, por mais simples que pareça, ela faz de mal, ela causa o mal. Por esse conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação. E vendo a ingratidão passada, aquilo que nós fizemos, a rebeldia passada, o desprezo passado em relação ao Senhor, vendo isso, Senhor, tendo esse conhecimento, ser o nosso coração movido à reparação e fazer com que nasça em nós o amor por Deus, que é tão grande e tão bom, por um Deus tão bom, e gostaria de dar a sua vida para testemunhar o seu amor. Olha só, ao ver quem é o Senhor, ao ver quem é o Senhor, mover-se a dar a própria vida para testemunhar o seu amor por nós e a sua misericórdia por nós. Então é aquela realidade de ver quem é Deus e quem é esse Deus tão bom, tão misericordioso, tão esse complexo de amor que agiu no excesso do amor, transbordou esse amor para fora, para não só para nos criar, mas para nos ter como espaços da sua vida, da sua existência dentro de nós. E faz esse convencimento em nós de vermos a tua bondade, Senhor, e esse enxergar a tua bondade, mover a nossa vida para ser um testemunho desse amor, desse fazer do Senhor para nós, desse agir do Senhor na nossa vida, e a gente não ficar preso nas misérias, das mazelas da nossa vida, saber sim que nós não somos nada, e mesmo nesse nada, a podridão nos toca quando nós estamos distante do Senhor. Mas se nós estamos vendo, olhando para o amor, para a bondade do Senhor, para essa misericórdia que quer-nos, independente da forma com que estejamos, nos quer para si, faça com que essa consciência, esse conhecimento nos mova, Senhor, em direção a amar-te mais, amar-te, 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 a ponto de dar a nossa vida, porque a nossa vida não tem valor se ela for para nós mesmos, ela só vai ter algum valor se ela for para vós, se ela for consumida para testemunhar esse amor, o que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo na nossa vida, se for para isso. Se não for para isso, não tem valor nenhum. Essa misericórdia que ontem nós celebrávamos, festejávamos na igreja, esse tempo de graça ainda que o Senhor está permitindo para nós, esse tempo de termos ainda a oportunidade de olharmos, ainda temos o tempo ainda para olhar para quem nós somos, que não somos nada. Mas mais que olhar para o nosso nada, olhar para a tua grandeza, olhar para o teu amor, olhar para a tua misericórdia, olhar para todos os benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor. E quando eu escutei a partilha da Aline, aí eu me lembrei, recém tinha lido o trecho da Valtorta, do volume 1, que eu estou quase terminando, no capítulo 69, onde Jesus está instruindo o Iscariotes. E ele vai instruindo aqui
E assim me veio, porque aqui o que o Senhor faz nessa instrução com Judas é uma misericórdia tão grande para mostrar para ele, olha, né, para ele não olha para mim, olha para minha bondade, olha para quem eu sou. E vai fazendo a instrução, mas ele sabe que não que é como se entrasse num ouvido e saísse para o outro, pelo outro. Ele vai falando ali que ele é mestre, o Senhor é mestre, é filho de Deus. E mesmo assim, dando toda a instrução, ainda mesmo assim o Judas não se converte. Aí tem um pedaço que é bem extenso esse trecho aqui, mas eu vou ler um pedaço aqui que o Senhor vai dizer. O homem era a perfeição de tudo o que foi criado. Ele tinha do anjo o espírito e do animal a completa beleza em todas as suas partes animais e morais. Não havia criatura que se igualasse. Era o rei da terra, como Deus é rei do céu. Um dia, aquele dia em que ele teria adormecido pela última vez sobre a terra, ele se tornaria rei com o Pai no céu. Então, nós, os seres humanos, era apenas para adormecer, adormecer aqui para a terra e acordar no céu, reinando com o Senhor. Só mudar o local do reino, do governo, que era para ser na terra, e passar para ser no céu junto com o Pai. Mas Satanás arrancou as asas do anjo homem e colocou nele garras de fera e veementes desejos de imundícies. Foi isso que o pecado fez conosco, foi isso que a vontade humana fez conosco. Tirou de nós asas de anjo, que éramos para ser homens anjos, e colocou em nós garras de feras, com desejos de imundície. Satanás fez dele, ou Satanás, a vontade humana, fez do homem alguém que mais tem o nome de homem-demônio do que o de homem somente. Eu quero cancelar a deturpação feita por Satanás, anular a fome corrompida da carne infectada, restituir as asas ao homem, levá-lo a tornar a ser rei, co-herdeiro do Pai e do celeste reino. Eu sei que o homem, se quiser, pode fazer tudo o que digo para voltar a ser rei e anjo. Eu não vos mandaria fazer coisas que não pudessem fazer. Eu não sou um desses retóricos que pregam doutrinas impossíveis. Eu assumi uma verdadeira carne para poder saber, sentindo-as na carne, quais são as tentações do homem. E aqui Jesus vai ensinando que mesmo que nós tenhamos adquirido essa condição animalesca, essa condição de feras, de essa condição que está rebaixada ao nível do animal, está abaixo do nível do animal, mesmo assim, ele veio para mostrar para nós, para os seres humanos, que é possível sim vencer as tentações, que é possível sim viver sem pecado, porque é uma escolha. O que ele estava ensinando para Judas, ele está ensinando para nós. A vida na graça, ou a vida de restauração, a vida de regeneração é uma escolha da vontade, é uma escolha da vontade. E é possível sim para nós. Claro que com o auxílio de Deus, porque sem Deus a gente já sabe que sem Deus nada podemos fazer. Nada nós conseguimos fazer sem o auxílio de Deus, mas com o auxílio de Deus é possível sim vencer a tentação. E aí ele vai colocando aqui. Aí o Judas pergunta para ele: e os pecados? Tentados, todos podem ser. Pecadores, só os que o querem ser. Então, olha só. Tentados, inclusive o próprio Jesus foi tentado. Mas pecar, só quem quer pecar. Então, pecar, viver uma vida de ofensa a Deus é só quem quer. É quem quer. Aí o Judas pergunta: nunca pecaste, Jesus?
Ele fala, responde para Judas: eu nunca quis pecar. Eu nunca quis pecar. E isto não só porque eu sou o filho do Pai, mas assim eu quis e vou querer, para mostrar ao homem que o Filho do Homem não pecou porque não quis pecar, e que o homem, se não quiser, pode não pecar. Então, se nós quisermos, podemos não pecar. Se nós quisermos, podemos não pecar. Basta que nós estejamos unidos ao Senhor. Basta que nós estejamos dentro da vontade de Deus, fundidos na vontade de Deus. Por que que Jesus não pecou? Por que que Jesus? Porque ele não quis, mas ele não quis dar vida à vontade humana dele. Ele viveu com a sua vontade humana submetida à vontade do Pai, à vontade divina. Ele era governado pela vontade divina, mesmo ele sendo Deus também, mas ele saiu, ele suspendeu essa condição divina, apenas ficou na condição humana, mas sendo governado pela vontade divina, que é a potência das potências, que é o poder dos poderes, a vontade divina, é aquela que tudo pode. E Jesus só conseguiu por ele mesmo também sozinho. Se ele não tivesse vivendo na vontade divina, ele não poderia ter conseguido vencer as tentações, ele não teria conseguido viver sem pecar. Ele só conseguiu viver sem pecar por causa da divina vontade dentro dele, inserida, fundida com ele. Aqui ele não fala nisso porque na Valtorta ele não está tratando da divina vontade, ele está tratando de mostrar como o Jesus homem venceu, como Jesus homem foi triunfante, como ele viveu, Jesus homem, como Jesus homem viveu. Então, pouca coisa a gente vai ver explicitamente falando da divina vontade, mas aqui a gente sabe que essa realidade dele é por causa da divina vontade. Não foi simplesmente porque ele era um homem que tinha uma vontade poderosa, e porque a minha vontade era poderosa, então eu não quis pecar, então eu não pequei. Não foi isso. Embora pareça que ele está falando isso, mas não é. Ele não quis porque a vontade dele não era mais governada por ele, por si própria. A vontade dele era governada pela divina. Então, para nós, isso precisa ficar bem claro. E aí o Judas pergunta: nunca foste tentado? Aí Jesus vai responder: tenho 30 anos, Judas. E essa parte aqui, não sei se foi o Tomassini que leu, que falou isso no congresso, ou se foi ali numa das escolas agora recente. Eu sei que eu escutei foi agora, esse final de semana, agora esses últimos dias eu escutei essa parte onde Jesus diz: eu tinha 30 anos, ou seja, acho que foi o Tomassini, falando que Jesus falou assim: eu tinha 30 anos. Como que ele responde que 30 anos? Quer dizer, ele estava na plena vitalidade, ele estava com todas as condições de homem operantes. Ele tinha 30 anos, ele estava ali na flor, no auge da virilidade. Como que ele não foi tentado? Então, essa resposta dele quer dizer assim: sim, é claro que eu fui, eu tinha 30 anos de idade, eu era um homem. Mas ele continua aqui, ó: eu não vivi em uma caverna sobre monte, quer dizer, ele não ficou isolado, mas ele viveu no meio dos homens. Jesus, até os 30 anos, ele viveu bastante oculto, mas nos últimos 3 anos, ele viveu no meio dos pecadores. Ele estava no meio de gente, ele estava no meio de todo tipo de gente. E ainda que tivesse estado no lugar mais solitário da terra, pensas que as tentações não teriam vindo? Ou seja, mesmo que ele tivesse retirado, que ele não tivesse tido contato com ninguém. Imagina que no período que ele esteve no deserto lá, nos 40 dias depois do batismo, o Satanás foi lá tentar ele, foi lá esfregar na cara dele as insídias, e mesmo assim, ele venceu. E ele continua: tudo temos em nós, o bem e o mal, tudo levamos em nós. Sobre o bem,
passa o sopro de Deus, que o acende como um turíbulo que leva agradáveis e sacros incensos. E sobre o mal, Satanás sobra e acende uma fogueira de um ardor feroz. Mas a vontade atenta e o coração e a oração constante são como areia úmida sobre o ardor do inferno. Ela o sufoca e domina, ou seja, ele está falando aqui da vontade, ó, a vontade atenta e uma oração constante. Essa vontade atenta é uma vontade rendida à vontade de Deus. E essa oração é essa vida em comunhão com Deus, essa vida de fusão com Deus. É somente dessa forma que essa realidade das tentações satânicas, elas vão ser suprimidas como essa areia úmida sobre esse ardor, sobre essa quentura da tentação. Então, essa vida com Deus vai sufocar o hálito maléfico, o hálito das tentações, o hálito do pecado. Mas, aqui que ele fala que Deus acende, que a vida com Deus é como esse turíbulo que eleva, aquele turíbulo que queima o incenso, que o incenso é elevado como oração a Deus. Então, essa vida com Deus é como esse incenso. E aí o Judas ainda vai continuar aqui falando para o Senhor, mas se nunca pecaste, como pode julgar os pecadores? Olha só, o Judas foi perscrutando o Senhor. E ele foi respondendo. Então, ele foi um que teve diretamente da fonte, ali da boca da palavra, da boca do verbo, o que era preciso fazer. E Jesus fala para ele, ó, eu sou um homem e sou o filho de Deus. Tudo que, ó, eu sou o homem e sou filho de Deus. Tudo que eu poderia ignorar como homem e julgar mal, eu o conheço e julgo como filho de Deus. E afinal, Judas, responde a esta minha pergunta: alguém que está com fome pode mais sofre mais ao dizer: agora vou sentar-se à mesa, ou quando diz: não há comida para mim? Então, aquele que está com fome, ele sofre mais quando ele está diante da mesa e mesmo assim ele decide que não vai comer, ou quando ele vê que não tem nada para comer? Quando ele está diante da comida e decide não comer, do que quando ele tem que se resignar que não tem o que comer. Então, olha que importante isso aqui. Eu sou homem e sou o filho de Deus. Tudo que eu poderia ignorar como homem e julgar mal, eu o conheço e julgo como filho de Deus, como filho de Deus. Ele julga e conhece como filho de Deus, assim como ele fez conosco. Aí ele vai responder: sofre mais o segundo caso, porque só o saber que está privado dela já o faz sentir o cheiro da comida e suas entranhas se torcem de desejo. Aqui ele responde que sofre mais aquele que não tem o que comer. Na verdade, o que ele está falando é que aquele que está diante da comida, mas ele pode comer, né? E ele vai falar: aí está, a tentação é mordente como esse desejo, Judas. Satanás a torna ainda mais agudo, perfeito e sedutor do que qualquer ato já praticado. Além disso, o ato dá satisfação, mas às vezes também causa náuseas, enquanto que a tentação não cai, mas como uma árvore podada lança uma fronde mais robusta. Aquilo que se passa no nosso interior é muito mais grave do que aquilo que é realmente feito em ato. É muito mais grave. E aí o Judas ainda pergunta: e nunca cedeste? E ele vai responder: nunca cedi. E Judas pergunta: como foi possível isso? Aí Jesus responde: eu disse, Pai, não me exponhas à tentação. Jesus orou ao Pai para que o Pai não expusesse ele à tentação. Então, nós também, se estamos nessa caminhada, nessa adesão à vontade divina, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, não nos expõe à tentação, porque é o que nós rezamos no Pai Nosso. Não nos deixes, não nos permita cair na tentação.
E não expor é uma forma de preservar-nos. Só que o Senhor vai fazer os testes que Ele quiser e a gente vai aceitar os testes que o Senhor quiser nos enviar. E aqui vai seguindo aqui o diálogo aqui, que é extenso essa relação. Mas por que eu me lembrei disso? Porque aqui, quando Jesus estava fazendo esse ensino para Judas, ele estava buscando mostrar para ele quem ele era. E assim, Judas, você é um homem, eu também fui homem. Mas qual que é a diferença? Que Jesus era um homem que estava unido, fundido na divina vontade, na vontade de Deus, submetido à vontade de Deus. Foi um homem que não deu curso à sua vontade humana. E estava ensinando que isso era possível para o Judas, se ele quisesse, mas ele precisava querer, porque Deus não ia violentar, Deus não ia fazer essa violência com ele, assim como não faz com nenhum de nós, não violenta a nossa liberdade. Na nossa liberdade, ele deixa-nos livres para escolhermos, mas se nós optamos em permanecer com Deus e deixar que Deus governe a nossa vida, daí virá o auxílio que nós precisamos, daí virá a força que nós necessitamos, daí virá o vigor para suportar as tentações, daí virá a, o alimento, a nutrição que nós necessitamos para vencer. Assim como Jesus teve, nós também teremos o sustento para vencer. Mas se nós decidirmos caminhar com as nossas próprias pernas, com a nossa própria vontade, trilhar o caminho que a gente acha que é mais conveniente, que é melhor, que é mais fácil, que é mais seguro, a gente vai estar entregue nas mãos do Satanás. E aí ele vai fazer de nós gato e sapato. Ele vai fazer de nós um capacho para pisar e limpar a sujeira dos pés dele em nós. Então aqui, quando ele está fazendo esse ensino para Judas, ele está orientando: renda-se, 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 porque se você se rende a esse amor, se você se rende a esse Deus, você vai vencer. Agora, senão você vai ficar nas trevas, você vai ficar na lama. Então, voltando aqui que a Luísa fala aqui, quando Jesus faz a pergunta, quem eu sou e quem você é, Luísa? Assim, ele também pergunta para nós hoje, quem é você, Laurici? E quem sou eu, Jesus? Quem que sou eu? Aí ela teve essa iluminação, essas palavras foram penetrando dentro da medula dela, dentro dos ossos dela. E ela foi percebendo essa infinita diferença, distância que há entre esse infinito e o finito, entre o todo e o nada. E ela foi descobrindo as maldades que há nesse nada, que há nessa circunstância de estar fora de Deus, enlameado, parecia como um peixe que nadava na podridão, nos vermes. Então imagina a nossa alma fora de Deus, como é que ela se encontra, nessa realidade horrorosa que ela falava aqui, que dava horror à vista de ver. E ela se via como uma criatura abominável. E ela, por se ver assim, ela queria fugir da vista de Deus, porque uma criatura abominável diante da beleza, da grandiosidade, da santidade, 3 vezes santo, Deus 3 vezes santo, como que a imundície vai suportar estar diante do 3 vezes santo? Mas quando Jesus fala para ela, qual é o meu amor para contigo? E qual é a sua correspondência para mim? Então, mais do que olhar para a nossa miséria, olhar para o nosso nada, como respondendo a primeira pergunta que Jesus faz nesse trecho, quem sou eu e quem é você? Nós devemos ficar nessa segunda pergunta. Qual é o amor, meu amor para contigo? Qual é o amor de Deus para comigo? Qual é esse amor de Deus para comigo? O Senhor mostra-nos esse amor que o Senhor tem para comigo. E basta a gente olhar e ver que nós estamos vivos, respirando, estamos vivos aqui, temos oportunidade, mais uma oportunidade, então isso já é um amor grandioso de Deus para conosco. E qual que é a nossa correspondência? Então nós temos que refletir muito a isso. Qual que é a minha correspondência frente a esse amor? Diante desse amor imenso, grandioso de Deus, que embora a gente não tenha uma compreensão ampla ainda,
A gente ainda não tem essa compreensão ampla ainda de quão grande é o amor de Deus para conosco, mas a gente vai avançando nesse conhecimento, e à medida que a gente vai avançando nesse conhecimento, a gente precisa perceber qual que é a minha correspondência, o que eu estou fazendo diante desse amor, qual que é a minha atitude frente a esse amor, o que eu estou fazendo. Então não se trata de quem eu sou, é o que eu estou fazendo diante desse amor de Deus. E aí quando a primeira palavra ela teria, né, tentado fugir da presença de Deus, nessa segunda palavra que ele fala do amor, quem é o amor que ele tinha para com ela e a correspondência dela, ela foi sentindo que o amor dela, ela encontrou-se abismada, toda atada pelo amor de Deus. E é assim que a minha existência era um produto do seu amor. Aí foi percebendo, nossa, eu existo por causa do amor de Deus. E se esse amor termina, eu não existo mais. E aí ela se dá conta que parecia que os batimentos do coração, a inteligência até o respiro eram todos uma reprodução do amor de Deus. E é verdade. É isso que a gente está aprendendo, que o nosso respiro é amor de Deus, a nossa inteligência é amor de Deus, o batido do nosso coração é amor de Deus, tudo em nós é amor de Deus. E se a gente vai entendendo isso, assim como ela, eu nadava nele e mesmo querer fugir me parecia impossível, porque o seu amor me circundava por todos os lados. Então, tudo em nós é uma representação do amor de Deus, é o amor de Deus que nos faz estar e ser. E aí ela fala, e o meu amor me parecia como uma gota de água tirada no mar. Uma gota de água tirada no mar, quer dizer, é totalmente absorvido pelo mar, que desaparece e não pode mais distinguir. É assim que a gente deve desejar estar em Deus, desaparecer em Deus, desaparecer em Deus. E ela, quantas coisas compreendi, mas se eu quisesse dizê-las todas, eu iria me prolongar demasiado. Então Jesus desapareceu, eu fiquei toda confusa e via-me toda pecado, e o meu íntimo implorava perdão e misericórdia. Pouco depois, meu único bem voltou e me sentia toda banhada pela amargura e pela dor de meus pecados. E ele me disse: Minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito mal e de me ofender, já faz o ofício da Madalena. Então, essa é a realidade de nós precisamos fazer esse ofício da Madalena, nos dando conta dessa realidade do nosso nada, mas, sobretudo, diante do que estamos fazendo, qual é a minha correspondência diante desse amor de Deus, para fazermos sermos alguém que faz, que leva o bálsamo para o Senhor, que enxuga, que seca as suas chagas, que passa o bálsamo nas suas chagas, que cura as suas feridas. Tem um trecho que Jesus fala que quem vive na divina vontade e faz os atos na divina vontade é como um médico para curar Deus, é o médico que cura Deus, é como um médico que cura Deus. Então, o ser humano recebe na divina vontade o poder de curar Deus, ou seja, de curar Jesus. Então, essa esse se dar conta, o que que eu estou, como que eu estou correspondendo, como que eu estou vivendo. A minha vida tem sido uma resposta a esse apelo amoroso de Deus, essa misericórdia dele derramada na minha vida? Ou eu simplesmente estou levando a vida como as coisas vou deixando acontecer, as coisas vão acontecendo e eu vou ali vivendo um dia de cada vez, me resignando, aceitando as coisas. Ah, se Deus quer assim, então tudo bem, mas será que é isso que Deus quer conosco? É essa vida que Ele quer de nós? É essa correspondência que Ele quer? Uma correspondência resignada? Ou uma correspondência de adesão mesmo, de consciência, de amor, de desejar estar fundida nele, desejar estar inundada como essa gota derramada no oceano, estar totalmente submersa, totalmente desaparecida nesse oceano que é ele, desse amor dele para conosco. Amém, Fiat.